louvor, de toda adoração. Estamos gratos por estarmos aqui essa noite e pedimos que o Senhor, ó Deus, nos abençoe e que o Senhor se faça presente aqui nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.
uma camisa, bênção. Um cinto. Que bênção. Obrigado, irmãos. Deus recompensa os irmãos pelo carinho, pelo amor. É uma bênção poder servir a Deus, poder estar com os irmãos, sendo abençoado aqui nesta igreja e poder estar junto com os irmãos. Deus continue abençoando a vida de vocês. Muito bem, irmãos, nós estamos muito felizes, emocionados de estar na presença de Deus, juntamente com os irmãos, as irmãs. Você que está em casa, que Deus continue abençoando a sua vida, esteja orando por nós, louvando a Deus, adorando ao Senhor em família. Muito importante fazer isso. Queremos convidar agora o irmão Jesaías para um momento missionário e a palavra de Deus possa ser espalhada, a semente possa chegar àquelas terras mais férteis e possa produzir muitos frutos para a glória de Deus. Boa noite, igreja. A nossa campanha de missões estaduais 2020 está já em pleno vapor, Já estamos colocando os nossos missionários mineiros em oração. Nós vamos falar o nosso tema e logo a seguir a nossa divisa: ser e fazer discípulos. Vamos falar tudo junto? Ser e fazer discípulos. A nossa divisa se encontra em 1 Coríntios 11:1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. 1 Coríntios 11:1. Irmãos, a nossa campanha, nosso alvo é o mesmo alvo que nós iniciamos as missões mundiais. R$2.500, que é um alvo super desafiador na época que nós estamos passando, Esse momento de crise mundial, Mas Deus é conosco, Nós nos empenhamos em oração, e também com as contribuições para o Evangelho no estado de Minas Gerais. Não esqueçamos de estar orando por missões, missões urbanas, todo mundo já conhece. Aqui na nossa Belo Horizonte, a Cracolândia, que tem feito Cristolândia, perdão, a nossa Cristolândia, que tem feito um trabalho exemplar em Belo Horizonte, Então, estamos orando. Vamos ver agora o clipe, por favor.
Amém. Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia que estamos aqui na tua casa, Senhor. Te agradecemos pela existência da Igreja Batista Jardim América, por cada irmão que se encontra aqui no templo, cada irmão que se encontra no seu lar. Ó Pai, muito obrigado, Deus, por ter cuidado de cada um de nós. E nesse momento, Senhor, nós colocamos diante da tua presença a campanha de missões estaduais 2020. Que o Senhor esteja fortalecendo a cada um dos missionários, os projetos missionários, Senhor. Os projetos missionários urbanos, os projetos missionários nas cidades de Minas Gerais, ó Pai. Que o Senhor esteja capacitando, fortalecendo cada um dos missionários, ó Deus. Que o Senhor esteja fortalecendo também seus familiares, ó Deus, guardando e protegendo cada um. E que toda a tua igreja, Pai, possa estar, ó Deus, abraçando essa causa, que é para a extensão do teu evangelho no estado de Minas Gerais. Muito obrigado, Pai, por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém. Convidar os amados e amadas a abrirem as suas Bíblias ou acessarem as suas Bíblias no primeiro livro dos Reis, capítulo 17, verso 8 a 16. Começamos domingo passado uma série de reflexões, se Deus assim nos permitir. Hoje é o segundo domingo e pregamos sobre o tempo de quarentena, baseado na vida de Elias. Então, hoje mais uma história da vida de Elias, esse grande profeta de Deus, que apareceu assim de surpresa na história e saiu de forma também extraordinária. Quando a gente chegar ao final da sua história, os irmãos vão se lembrar desse homem tão abençoado e ao mesmo tempo um homem muito parecido conosco, que teve tantos momentos de angústia, de dificuldade, de pressão que ele sofreu, e Deus o livrou. Então, verso 8 até o verso 16, eu tenho aqui a Bíblia Trinitariana, João Ferreira de Almeida, a edição corrigida e revisada. Nós vamos ler a edição corrigida e revisada, que diz assim, verso 8: Então veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Levanta-te e vai para Sarepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali uma mulher viúva que te sustente. Então ele se levantou e foi a Sarepta, e chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva apanhando lenha. E ele a chamou e lhe disse: Traze-me, peço-te, num vaso um pouco de água que beba. E indo ela a trazê-la,
ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Porém ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tem, senão um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que o comamos e morramos. E Elias lhe disse: não temas, vai, faze conforme a tua palavra, porém faze dele primeiro para mim um bolo pequeno e traze-mo aqui. Depois farás para ti e para teu filho. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará e o azeite da botija não faltará até o dia em que o Senhor dê chuva sobre a terra. E ela foi e fez conforme a palavra de Elias. E assim comeu ela, e ele, e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que ele falara pelo ministério de Elias. Tempo de quarentena. Como disse na reflexão de domingo passado, em tempo de quarentena, o sustento de Deus vem de onde menos se espera. Quarentena incomoda muito, mas não é o fim do mundo. Cada pessoa tem a sua própria experiência, na quarentena não seria diferente. Para o profeta Elias, a quarentena significou fuga. Na fuga, ele usufrui de maior dependência de Deus, de mais tempo a sós com Deus e com a natureza, e de tempo em companhia de pessoas estranhas. Como vimos no domingo, Elias foi obrigado a fugir. Ele fugiu porque ele foi obrigado, se sentiu obrigado, para junto do ribeiro de Querite, para escapar da morte. Então, se você está ameaçado de morte, fugir é uma boa estratégia, especialmente se essa fuga foi uma orientação do próprio Deus. Então você está fugindo da morte e está acompanhado do Todo-Poderoso, então isso faz muito bem. Jezabel, a rainha, e Acabe, o rei de Israel, estavam à procura do profeta, e essa quarentena, do profeta, como disse, foi a mando de Deus. E foi o próprio Deus quem, na primeira fase da quarentena, providenciou alimento para o profeta. Alimento através de corvos que levavam pão e carne 2 vezes ao dia. Então, um sanduíche aí que Deus mandava para o profeta. E também a água do próprio ribeiro, do ribeiro de Querite, próximo ao Jordão. Tive o privilégio de conhecer, estar no Jordão algumas poucas vezes, e de poder descer de caiaque. Nunca tinha experimentado um caiaque na minha vida, e pude descer o Jordão de caiaque, pude cair também do caiaque. É bom, dentro d'água é muito interessante. O Jordão é uma experiência interessante, porque você lembra da história da Bíblia, e Elias estava mais ou menos perto do rio Jordão nesse momento de reclusão. Elias viveu o seu tempo de reclusão na presença de Deus. Isso que faz toda a diferença. Você pode até ficar recluso, mas precisa ser na presença de Deus. Na agenda de Deus, há tempo de avançar e tempo de recuar. Há pessoas que recuam quando deveriam avançar, e outras que avançam quando deveriam recuar. Aquele era o tempo de recuar, e Elias entendeu o comando de Deus e recuou. Tem gente, queridos, como disse, que insiste em avançar quando deveria recuar.
O apóstolo Paulo é um exemplo daquela pessoa que entendeu a necessidade de recuar. O apóstolo Paulo passou 3 anos da sua vida, especialmente em Damasco, na Síria e na Arábia, na companhia de Deus, recluso, orando, aprendendo de Deus, antes de desenvolver o seu ministério. Portanto, queridas, seja avançando, seja recuando, precisamos estar na presença de Deus. Segundo Gálatas, capítulo 1, 17 e 19, depois de 3 anos, o apóstolo Paulo subiu a Jerusalém e ficou 15 dias lá na casa de Pedro, na companhia de Pedro, aprendendo com Pedro durante 15 dias, e ali ele conheceu o irmão de Jesus, um dos irmãos de Jesus, Tiago, o irmão do Senhor. Paulo precisou de um longo tempo de reclusão para avançar como nenhum outro no Novo Testamento. Então ninguém avançou tanto quanto o apóstolo Paulo, mas veja que ele ficou 3 anos recluso, 3 anos de quarentena, a semelhança de Elias. Também 3 anos, um período muito, muito longo para uma quarentena, mas necessárias na vida desses grandes homens de Deus. Quarentena, portanto, irmãos, não é de todo negativa. Até Jesus viveu um tempo de quarentena aqui no mundo. Saibamos aproveitar esse tempo que Deus nos permite atravessar. Quarentena nos dá mais tempo. Tempo para fazer algo que temos planejado e não fizemos. Tempo para ficar mais próximo da família. Tempo para as coisas de Deus que podemos fazer em casa. Elias também não teve medo de viver um tempo longo de quarentena, porque ele viveu isso na presença de Deus. Faça, portanto, como Elias. Aproveite esse tempo para se aproximar mais de Deus. Quando o rio Querite, o pequeno ribeiro, um dos afluentes lá do Jordão, ele seca, Deus surpreende novamente o profeta. Deus que o sustentava através daquela água e através dos corvos, levando alimento, agora vai surpreendê-lo de forma extraordinária. E eu quero dizer que Deus também quer surpreender a sua vida, surpreender o irmão, surpreender a irmã. E talvez, queridos, não precisa esperar a água secar. Na experiência do profeta, a água secou. Mas não é necessário esperar a água secar para que Deus nos surpreenda. Sem água no ribeiro, Deus manda o profeta para o estrangeiro, para a casa de uma mulher viúva, extremamente pobre. Portanto, um sustento improvável. Como que uma pessoa com recursos tão limitados pode sustentar outra que nada tem? Eis aí o mistério e a providência de Deus. Quando você achar que não tem mais recurso, saiba que Deus tem todos os recursos. Não se esqueça disso. Se você se esquecer, se lembre que Deus tem os recursos que nós precisamos. Quem foi sustentado por meses pela própria natureza, pelo comando de Deus, o dono da natureza, poderia ser sustentado em qualquer circunstância, não é verdade? Qualquer circunstância. Quando Deus falou para ele, vai para a casa de uma viúva, não falou para ele, é uma viúva muito pobre. Poupou o profeta até que ele chegasse lá, Poderia ser uma viúva rica, mas era uma viúva pobre.
Então, ser sustentado, né, por um rico é bem confortável. Agora, ser sustentado por uma pessoa que não tem recurso nem para ela, então isso faz com que nós sejamos mais gratos e mais reconhecidos da bênção do cuidado de Deus, não é verdade? Se você que não tem nada é sustentado por uma pessoa que tem quase tanto quanto você, então só pode ser um milagre de Deus, e você então vai ter essa oportunidade de ser ainda mais grato. Elias, queridos, não desprezou a experiência com o riacho e com os corvos. Não despreze suas experiências com Deus, mesmo aquelas do passado, porque elas sustentam a sua fé. Mas não fique apegado apenas nas experiências do passado. Renove essas experiências com Deus. Ore mais se você está orando pouco. Leia mais a palavra se você está lendo pouco. Medita mais na palavra de Deus, para que sua alma se torne mais robusta, para você enfrentar esse tempo de quarentena, esse tempo de dificuldade que o mundo todo está passando. Hoje mesmo eu falava com um amigo missionário lá no Reino Unido, e ele dizia: já morreram aqui mais de 42 mil pessoas, e ainda estamos passando por momentos difíceis, mas estamos vencendo. Parece que estamos chegando ao fim. Ele me dizia, um amigo, um homem de Deus, que tem proclamado o Evangelho, não só no Reino Unido, mas em outras partes do mundo. E nós nos alegramos com isso, em saber que a palavra de Deus, apesar da pandemia, não cessou, ela continua. Então não despreze as experiências com Deus, porque elas vão ajudá-lo a passar por essa quarentena e chegar ao final com saúde física, emocional e espiritual. Coloque sua confiança no Senhor, confia nele, e o mais ele fará, como diz o salmista. Elias confiou. Disse o Senhor ao profeta: vá imediatamente à cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E o verso 10 na parte A diz: e ele foi. Aqui está o segredo do sucesso do profeta. Deus manda e ele obedece. Deus diz: vá para o ribeiro de Querite, e ele vai. Vá para o estrangeiro, e ele vai. Vá ser sustentado por uma viúva, e ele vai. Essa viúva pobre em Sarepta de Sidom, na Fenícia, e veja que quem escreveu esse texto fez questão de enfatizar que ela é de Sidom. Vocês perceberam? Ela é de Sarepta de Sidom. Sidom é estrangeiro, não é Israel. Ele atravessa o país para viver no estrangeiro, fugindo da morte, da perseguição da rainha e do rei de Israel. E aí eu fiz uma pergunta enquanto meditava nesse texto: não havia porventura famílias ricas em Sidom? Claro que sim, mas como disse, Deus, ele é didático. Então, ser sustentado por uma mulher viúva, muito pobre, isso traz maior reconhecimento da provisão de Deus. Em tempos de quarentena, o sustento vem de onde menos se espera. De onde menos se espera. Uma panela, os irmãos perceberam, e uma botija é a despensa dessa mulher. Ela tem uma panela, um punhado de farinha e uma botija com um pouco de azeite. Olha que situação.
Talvez você já tenha vivido situação parecida, né? Que a sua despensa, você olha e não vê como que você vai alimentar o seu filho. E quando tem filho é muito mais difícil, né? E de repente Deus envia a provisão. O que essa mulher esperava, irmão? Segundo o texto que nós lemos. Qual que era a esperança dela? A morte. A dela e a do filho. E eu pergunto, qual a sua esperança, querido irmão? Qual a sua esperança, querida irmã? A morte ou a vida? A maldição ou a bênção? A derrota ou a vitória? Deus tem surpresas maravilhosas para você. Ele é o Senhor da vida e da vitória. É Senhor das provisões. No entanto, para que sua fé fortaleça ainda mais, Deus lhe desafia. Deus permite que o tempo de crise chegue até você. Parecia que era só lá no vizinho que havia crise, mas aí a crise chega à sua porta, adentra a sua residência. Deus permite, em meio à crise, Deus pode desafiar você a aprofundar a crise. O fundo do poço é o limite. O fundo do poço é o limite. Você percebeu para onde que Deus mandou o profeta? Para o ninho da cascavel. Rima com Jezabel, né? Podia falar uma outra cobra ali, jararaca, né? Deus manda o profeta para o ninho da cascavel, porque Jezabel é exatamente Sidom. Jezabel é uma rainha, então seus parentes estão todos lá, e ela está procurando em todo Israel pelo profeta Elias. E onde o profeta está? Na terra natal daquela que o perseguia. Talvez, queridos, Jezabel seja a pior das pessoas, talvez perca apenas para o implacável rei Manassés, filho do rei Ezequias, quando o assunto é perseguir profeta, quando o assunto é perseguir os homens e mulheres de Deus, é perseguir e matar. Se fizéssemos um filme, né, sobre Jezabel, talvez um bom título para ele, um título adequado, seria Exterminadora de Profetas. Exterminadora de Profetas. Elias chega a Sarepta, finalmente, em Sidom, e encontra a viúva fazendo o quê? É uma realidade que muitos não conhecem, né? Apanhando lenha. E eu preparei essa mensagem, não pensei nisso, mas lendo o texto aqui com os irmãos, eu já tinha lido, estou lendo de novo, e hoje já tinha lido o texto e lendo de novo aqui com os irmãos, eu me vi apanhando lenha, lá no passado, né? A gente tinha fogão, era o fogão a lenha, e então a gente saía para procurar lenha, e essa mulher está apanhando lenha para fazer o quê? A última refeição da vida dela. A última refeição da vida dela. Assim ela pensa, lenha é o último combustível dela antes da morte. Ela não tem esperança. Queridos, essa mulher não tem para ela o que vai ter para o profeta. E aí o profeta primeiro pede uma coisa que ela tem, estrategicamente. Traz um pouco d'água para mim. E ela oferece água ao profeta. Com toda alegria, ela tem água. E ele diz, por favor, traz um pão também. Água só não dá, né? Eu estou com fome. Traz um pão aí. Falei, profeta, se eu tivesse pão, eu não tenho pão. Aí ela, ao invés de falar que não tem pão, o que ela diz? Eu não tenho nem um bolo. O profeta pensou, que ótima ideia. Então você vai fazer um bolo para mim. Quer dizer, ela sugere o cardápio. O profeta pede pão que ela não tem, e ela sugere bolo que também ela não tem.
E eu me lembro que pão lá em casa, na minha infância, era novidade. Novidade não porque não existisse pão, tinha padaria, tinha tudo. Mas a gente não tinha recurso para comprar o pão. Então, quando comprava, era uma festa. Era uma novidade ter pão. Mas a nossa vida era muito melhor do que dessa senhora aqui, mãe de uma criança, viúva. O marido não se preparou, não deixou nada para ela, deixou em dificuldade. Os maridos precisam pensar, a gente morre. E morrendo, a gente precisa deixar alguma coisa para a nossa esposa, para os nossos filhos, porque a situação pode ficar muito ruim para eles. Então é importante pensar, e a gente só pode pensar isso em vida, porque a hora que estiver morto não tem mais o que fazer. Tem pessoas que fazem, por exemplo, seguro de vida por morte acidental. Mas já que vai fazer seguro de vida, pagar, o dia todo mês, faça também por morte natural. A gente morre também por morte natural. Aí quando acontece, morre por morte natural e não recebe nada, o filho, ninguém. E pagou a vida inteira um seguro que não serviu só para gastar dinheiro, jogar dinheiro fora. Então, o marido dessa mulher não pensou, deixou essa senhora numa situação muito complicada. Talvez também não tivesse recurso, mas sempre tem alguma coisa que você pode deixar para o seu filho. É um filho pequeno, quer dizer que ele não se preparou. Quando o profeta pediu pão, a viúva disse: não tenho nenhum bolo. Que ótima ideia. Ele fala para ela assim: não tenha medo, não temas. Vá para casa e faça como você disse. Então, ao invés de pão, faça um bolo. Mas faça um bolo pequeno, sei que tem pouco, Faça um bolo pequeno, mas para mim. Depois você pensa em alguma coisa para você e para o seu filho. Irmãos, a viúva sem querer sugere o cardápio, E eu quero perguntar o seguinte, quem de nós obedeceria ao comando de um profeta estrangeiro, esfomeado, ameaçado de morte pelo reino vizinho e em quarentena? E deixaria de alimentar o filho em primeiro lugar, o filho que está para morrer de fome? Pois essa mulher obedeceu. Ela estava pronta a obedecer ao comando do Deus Todo-Poderoso que a preparou para aquele momento. Deus já havia dito para ela: olha, o profeta está vindo aí, e você deve sustentá-lo. Isso foi um grande desafio na vida dela. Você está preparado para os grandes desafios? Está preparado, preparada para obedecer aos comandos de Deus? Primeiro, essa mulher obedece. Só depois ela procura entender. Os judeus têm um princípio, a gente falou disso hoje na escola bíblica dominical. Agradeço a presença dos irmãos, pela presença virtual maravilhosa, e a participação de vocês hoje foi muito boa, E a gente está feliz, e essa participação há de aumentar, e se Deus permitir, nós estaremos também presencialmente em breve, para a glória de Deus, se o Senhor assim nos permitir, se for seguro, para todo mundo. Nós falamos sobre isso, que os judeus têm um princípio: primeiro você obedece, depois você procura entender. Então isso é confiança em Deus. Obedece primeiro, mesmo se não entender. E essa mulher fez isso, ela obedeceu mesmo sem entender, não estava entendendo nada. Duas palavras, porém, do profeta tranquilizaram o coração dela: não tenha medo. Isso ajuda muito, Não tenha medo. Mas não bastava só essa palavra. A segunda palavra é: Deus promete que a farinha e o azeite jamais faltarão até que a chuva volte.
Na crise, a fé e a confiança em Deus faz toda a diferença. Na crise, a fé se fortalece. A história diz que a farinha não faltou e o azeite não cessou até o fim da seca. Irmãos, o fim da quarentena está chegando, não sabemos quando, mas está chegando, e não há de faltar o pão nosso de cada dia. O profeta está em quarentena, mas diferente de nós, não pode ficar em casa. Ele fica meses ao ar livre, e depois fica recluso no estrangeiro, longe da família, longe dos amigos, dos parentes. Como disse, o fundo do poço é o limite. Você já chegou no limite? Quando a provação parece pesada demais, quando a solução parece improvável, você pode estar vivendo o fundo do poço. Se é assim, não há mais para onde ir, senão para cima. Não consegue subir sozinho? Não consegue subir sozinha? Então é hora de se lançar nos braços do seu Deus, do seu Criador. As mãos de Deus estão estendidas para você, em sua direção. A pobre viúva de Sarepta, Sidom, passou no teste da escassez de alimento físico, porque ela confiou no alimento espiritual. E ao confiar, ela teve os dois. E quanto a você? Tem aproveitado a quarentena para conhecer mais a Deus, para se relacionar melhor com seus filhos, com seu marido, com a sua esposa, com seus parentes, com seus amigos? Tem dedicado tempo para depender daquele que lhe dá a vida? Que Deus nos abençoe e nos ajude a sair vitoriosos dessa quarentena incômoda, assim como ajudou o profeta, que ainda estava em quarentena, ainda está em quarentena, né, no nosso texto, e teve misericórdia daquela viúva, que nunca tinha sido tão abençoada em toda a sua vida. No tempo de maior crise da vida dela, marido morto, dívidas, situação complicada, foi a época que ela foi mais abençoada. Confie no Senhor sempre, querido e querida, no nome de Jesus. Amém? Irmãos, a nossa diretoria se reuniu essa semana e, por 5 votos a 1, os irmãos entenderam que nós devemos abrir um pouquinho mais para a presença de irmãos aqui, irmãos que estejam em plena saúde, mesmo que seja um idoso, mas que esteja em plena saúde, possa estar aqui no templo conosco, seguindo todos os cuidados. Se tiver qualquer um daqueles problemas de saúde, deve ficar em casa, não importa se é idoso ou jovem, né? Mas se sentir, nós vamos orientar sobre isso. Tem um limite também, nós temos ainda espaço, né, para receber os irmãos, lá em cima também. Vamos respeitar o limite, tudo direitinho, para a glória de Deus, e que Deus nos abençoe. Essa semana nós vamos estar falando sobre isso. Aí nós vamos ter aquele teste que a gente, quando vai ao shopping, alguém, não sei se vocês já foram ao shopping, né? Eu já tive ao shopping já para fazer compra, né? Está funcionando lá a parte de alimento, e também para as crianças saírem um pouco, e aí eles medem a nossa temperatura, e nós vamos fazer isso aqui também a partir do domingo que vem, não é isso? Então, continuar agora, além da máscara, do álcool, a gente ainda vai saber se a gente está com febre ou não. Isso é bom. E Deus abençoe. Eu quero convidar aqui nosso trio abençoado do Senhor para louvarmos o Senhor. E eu quero deixar uma bênção aqui de Deus para nós, que diz assim: dá-nos auxílio para sair da angústia, porque vão é o socorro da parte do homem. Dá-nos auxílio para sair da angústia, Senhor, porque vão é o socorro da parte do homem. Salmo 108, verso de número 12. Amém.
Vamos ficar de pé.